Olá, aqui quem está falando é João Paulo e seja muito bem-vindo ao vídeo de apresentação do OC Agenda. Antes de iniciar a demonstração de uso da aplicação, gostaria de explicar o que é a OC Agenda. A OC Agenda é uma aplicação desenvolvida pela Overall Cloud com o objetivo de atender negócios que fazem controle, que utilizam o agendamento de aula, agendamento de consultas. OC Agenda, além de ela possibilitar esse controle e essa gestão de agendamento, ela tem algumas outras funcionalidades, algumas mais específicas para algum segmento e outras mais genéricas. Vou citar como exemplo, funções genéricas seria o controle financeiro e funções específicas, a gente tem um controle de aulas, que é destinado a academias, a estúdios de pilates, ou qualquer outro segmento que tem alunos e tem gestão de aula, né? Você tem uma aula e precisa agendar aquela aula, como por exemplo também os estudos de funcional. E a gente tem, por outro lado, um outro segmento junto nessa mesma aplicação, que é destinado a consultórios, a clínicas, que a gente tem aqui o diagnóstico e o controle de evolução de todo o paciente. Então, a aplicação OC Agenda, ela contempla dois segmentos. A grande parte da aplicação ela é genérica, o mesmo uso para os dois cenários, para os dois segmentos, mas cada segmento aqui tem uma função específica diferente da outra. Então, eu vou dividir essa apresentação em três partes. A primeira parte, vou falar sobre as funções genéricas da aplicação, que vão atender aos dois segmentos. No segundo momento, eu vou falar sobre a aplicação destinada a pilates e estúdios, ou academias. E em terceiro momento, eu vou falar sobre a aplicação destinada a consultório. Quando a gente for fazer a instalação dessa aplicação, ela já vai estar segmentada, então, se o cliente ele vai fazer o uso de Pilates, ele não vai ter essa parte de consultório, então isso vai evitar de causar algumas confusões, né? Então, a gente já vai fazer a instalação já com o segmento exato. Então, só estou dando essa explicação porque o vídeo já fica mais amplo. A gente já pegou bastante clientes que têm academias, estúdios de Pilates e também tem consultório junto. Então, essa aplicação vai servir para esses casos também. Já vai contemplar os dois segmentos. Então, vamos lá. Essa aqui é a tela de login da aplicação, onde o usuário vai fazer o seu acesso. Quando a gente instala a aplicação, já vai um acesso padrão, que é o acesso de administrador, mas depois o administrador pode cadastrar os outros acessos aqui. Então, eu vou fazer o meu acesso. E aqui a gente tem a tela principal da aplicação. Navegando aqui rapidamente por essa tela principal, no canto superior aqui a gente tem um menu. No menu a gente tem as funções aqui, né, as páginas aqui para navegar. Pouco mais ao canto a gente tem um botão para ajuda, é uma central de ajuda. Então aqui a gente tem as principais funções documentadas aqui. A gente tem no canto também o versionamento da aplicação, o que foi alterado, as melhorias, qual a versão que está rodando. E no canto direito aqui, superior, também a gente tem a parte de controle de usuário, né? A parte do usuário que está logado na aplicação. Então aqui a gente tem algumas configurações, eu vou passar por essas configurações daqui a pouco. Só vou voltar aqui na tela principal para falar um pouco sobre essas notificações. Aqui nessas notificações vão ser listadas as notificações que a gente pode vir a fazer, talvez alguma alteração na aplicação, questão da parte financeira, e também nessa tela principal aqui, a gente tem uma função que é a troca de mensagem entre os usuários, uma função bem bacana, que vai ser apresentado as mensagens aqui nessa tela principal também. Então, essa tela principal vai compor por essas funções aí, que é a notificação e a parte de troca de mensagem. Vamos para a parte aqui de configuração do usuário. A gente tem aqui a parte de gerenciamento de usuário, perfil, atualizar permissões, mensagens de usuário, alterar senha e sair da aplicação. Vou começar por a parte de gerenciar os usuários. É um cadastro bem simples. Aqui a gente vai cadastrar qual que é o usuário, o nome dele, qual que é o acesso dele para acessar o sistema, o perfil dele. Esse perfil aqui é bem bacana. Nesse perfil aqui a gente vai definir quais são as permissões que esse usuário tem.
Então, antes de eu cadastrar um usuário, eu vou cadastrar um perfil para ficar mais fácil de entender essa função. Aqui no cadastro de gerenciar perfil, eu já tenho um perfil cadastrado que é o administrador. Então, aqui a gente tem todas as funções desse perfil. No caso aqui, o administrador tem acesso a tudo. Vou cadastrar um novo perfil aqui que é de secretária. Então, vamos supor aqui que, nesse caso, a secretária ela vai poder visualizar a agenda de consultas, aqui no caso do consultório. Ela vai poder visualizar a agenda de Pilates e ela vai poder também gerenciar a agenda de consultas e a agenda de Pilates. Vou salvar, a gente já tem esse perfil cadastrado. Então, agora, para cada usuário que a gente cadastrar, a gente não precisa redefinir todas essas configurações. A gente precisa só atribuir o perfil àquele usuário. Então, eu vou cadastrar um novo usuário aqui. Esse é o nome de apresentação do usuário. Esse é o nome para acesso do usuário. Aqui a senha. E a gente vai pôr aqui qual que é o perfil. Se ele é um administrador ou perfil de secretária. Vou pôr como perfil de secretária. Salvo. Então, quando a gente acessar o sistema com esse usuário, o sistema ele vai respeitar essas parametrizações e essas permissões que a gente deu para esse perfil. Vou fazer um exemplo aqui, vou sair desse usuário administrador, vou entrar com esse novo usuário que a gente acabou de criar. Podem notar que aqui no menu, a gente já não tem mais tantas opções que nem a gente tinha anteriormente. Então, esse usuário, ele só tem permissão para visualizar as agendas, ele pode até cadastrar novos eventos, mas ele não pode gerenciar pessoas, nem financeiro, não pode fazer controle de usuários. Então, essa é a função de cadastro de usuário e de controle de perfil. Vou voltar para o usuário administrador para demonstrar o resto das funções. Então, essa função de atualizar permissões, desculpa, essa função aqui, ela serve para quando a gente tem um usuário administrador que fez algumas alterações no perfil de um outro usuário e esse usuário está dentro do sistema. Então, vamos supor que ele não tinha acesso ao cadastro de pessoas. O administrador foi lá e deu acesso para ele ao cadastro de pessoas. Para esse usuário não precisar sair do sistema e entrar de novo, ele pode vir aqui e clicar em atualizar permissões. Então, isso vai recarregar todo o perfil e permissão desse usuário. Abaixo dessa funcionalidade, a gente tem aqui uma outra função bem legal, que é a mensagem de usuários. O que faz essa função? É bem simples, bem sugestiva pelo próprio nome, né? Essa função, ela serve para a gente encaminhar mensagem entre os usuários do sistema. Então, vamos supor que a gente tem um consultório aqui como exemplo, que a gente tem um doutor lá dentro atendendo, fazendo os diagnósticos, e a gente tem a recepcionista, a secretária ali, que faz outros controles, né? Faz o agendamento, o cadastro de pessoa. Então, vamos supor que o administrador, aqui nesse caso é o doutor, ele vai mandar uma mensagem lá para a secretária. Então, a gente marca aqui qual que é o usuário que vai enviar a mensagem, descreve o que a gente quer, vou pôr como mensagem de teste, e vamos enviar a mensagem. Mensagem enviada com sucesso. Quando o usuário acessar a aplicação, ele vai ter acesso a essa mensagem. Então, se a gente entrar agora com o usuário da secretária, a gente pode ver agora, então, que tem uma mensagem do administrador para esse usuário. Continuando aqui, então, eu vou fazer o acesso como administrador. Dando sequência aqui nas funções, a gente tem por último a função de alterar senha. Não precisa de muita explicação, né, para a gente fazer a troca de senha do usuário. Então, finalizando aqui a parte de configuração do usuário, né, das configurações do usuário, a gente inicia agora, então, a parte do restante das funcionalidades. Vou explicar agora as funcionalidades mais genéricas, vamos se dizer assim, da aplicação. Começando pelo cadastro de pessoas,
a gente tem aqui uma listagem de todas as pessoas cadastradas e a gente tem aqui no canto superior direito um botão para fazer um cadastro de nova pessoa. Então, o cadastro de pessoas tem bastante informação aqui, tem bastante campos para ser preenchido, endereço, parte profissional, tem a parte aqui de contato, mas os campos obrigatórios mesmo são o tipo de cadastro e o nome completo. Então, para a gente conseguir fazer um cadastro de pessoa, precisa no mínimo desses dois campos preenchidos. O resto fica opcional. Então, eu vou cadastrar aqui um aluno chamado de Pedro. Vou salvar. Um outro aluno chamado de Gabriel. Vou cadastrar também um paciente para a parte do consultório chamado de Bruno. E agora um professor, Prof. Diego. Um cadastro bem simples. Aqui a gente tem, bem fácil de usar, né? Aqui a gente tem a listagem de todos os dados que foram preenchidos aqui, como a gente preencheu só o nome e o tipo, então trouxe esses dados listados. A gente pode fazer edição aqui, bem fácil também. E a gente tem também a parte de exclusão aqui no canto direito aqui da lista, né? Então, eu vou cadastrar um usuário novo aqui para a gente fazer um teste de exclusão. Usuário não, uma pessoa, né? Então, eu vou apagar. Feito a exclusão. Então, praticamente a parte do cadastro de pessoas é isso aí, bem simples. A gente tem aqui uma função também dentro do cadastro de pessoas, que é a parte de nota fiscal, mas lembrando que essa parte não faz nenhum envio de nota fiscal, é só uma demanda que a gente teve de um cliente para registrar essas notas fiscais de serviços, né, que eram emitidas pelo portal da prefeitura. Então, o cliente vem aqui em cadastrar a nota fiscal, coloca qual que é o número da nota, o link aqui do site, né, vou botar qualquer link aqui, e ele grava. Então, ele coloca aqui quais são os itens da nota, os valores, e vai adicionando. Então, isso aqui é só para ele fazer um controle, para ele não precisar acessar lá. Então, ele acessa tudo por aqui, né? Mas lembrando que essa função não faz nenhum envio de nota fiscal. É só para gestão mesmo, só para controle. Então, da parte do controle do cadastro de pessoas é isso aí. Vamos para a parte do financeiro. O financeiro, a gente tem essa listagem aqui de contas a receber. O financeiro, atualmente, ele é composto só pelo contas a receber. Até o momento, a gente não teve demanda ainda de construir o contas a pagar, apesar de que a gente tem isso em mente, de fazer a inclusão dessa rotina de contas a pagar no sistema. Mas hoje vem atendendo bem os clientes com contas a receber, que é o que a grande maioria quer controlar, né? O que tem para receber, se o cliente, se o paciente ou se o aluno pagou, se não pagou, se venceu. Então, ele quer fazer esse tipo de controle, apesar de que já está no nosso planejamento incluir também o contas a pagar. O contas a receber, a gente tem primeiramente aqui um cadastro de forma de pagamento, a gente precisa preencher ele para ir para frente. Eu já tenho duas formas de pagamento cadastradas aqui, que é dinheiro e cheque. Para cadastrar uma nova, só vir aqui em cadastrar e salvar. Voltando lá para a tela principal do financeiro, a gente tem aqui a inclusão de contas a receber manual. A grande vantagem aqui do sistema é que quando a gente confirma um agendamento, um evento, o sistema já faz esse controle financeiro de forma automática. Então, ele já vai registrar aqui um contas a receber, se quiser ele já faz a baixa. Então, todo esse controle de contas a receber do financeiro, ele já está automatizado. Mas a gente também possibilitou essa forma de fazer os registros manualmente também. Então, eu vou fazer um registro manual aqui como exemplo. A gente vai dizer aqui qual que é a pessoa, né? Vou botar o Pedro, a descrição. A gente poderia colocar aqui mensalidade, valor de aula, valor da consulta, vou até pôr aqui consulta. Qual que é o valor dessa consulta, a data de vencimento, se quer parcelar e qual é o intervalo de dias. Eu vou deixar sem parcelamento. Salvei, está registrado aqui.
A gente pode estar fazendo a edição, a exclusão, rotinas normais, aqui não vou entrar em mais detalhes. E a gente tem aqui a parte de pagamento. Então, na parte de pagamento, o sistema vai mostrar aqui as informações, né, dessa conta. E a gente precisa dizer qual que é a forma de pagamento, vou pôr como dinheiro, se teve desconto ou acréscimo e qual foi o valor líquido que foi pago, né? Então, eu vou salvar, já vai constar aqui como pago. Quando a gente tiver aqui várias contas registradas, vários lançamentos registrados, a gente vai poder estar filtrando aqui pelo que está pago e pelo que ainda falta ser pago, né? Então, basicamente, essa é a rotina do financeiro. A grande vantagem dela é de ela estar automatizada e totalmente ligada com a parte da agenda. Então, das funções aqui genéricas, fora a parte de agendamento, são essas duas, que são a parte de pessoas e a parte do financeiro. A gente tem aqui outras funções que também a gente considera genéricas, que são a parte de lista de espera, a parte de cancelamento. Então, a gente tem, tanto no consultório, a gente tem lista de espera, quanto no Pilates a gente tem a lista de espera. O cancelamento é a mesma situação. Mas essas rotinas aqui, eu vou entrar em mais detalhes quando a gente fazer aqui o agendamento. Então, agora a gente vai para as funções específicas, começando agora pela parte do Pilates. Então, vamos lá. O controle de agenda do Pilates, a gente vai acessar por aqui. A gente tem essa parte, essa rotina que é a agenda. Então, vai trazer aqui toda a agenda desse professor que está selecionado, né? Professor Diego. Se tiver mais professores, pode selecionar aqui qual que é o professor ou marcar todos. Aqui a gente vai ter toda a programação da agenda. A gente pode pegar da semana, pode pegar do mês, do dia, né? E o horário que a gente está aqui e o dia que a gente está, ele vem marcado com esse verdinho aqui. Para a gente fazer um novo evento, registrar uma nova, ou no caso aqui do Pilates, uma nova aula, a gente vai clicar. Se a gente já sabe que já quer clicar sobre o dia, já pode fazer isso, senão a gente pode depois selecionar qualquer data, mas vamos supor então que eu quero registrar uma aula aqui para quinta-feira às 9 horas. Então eu clico aqui em cima, no horário ali, ele já trouxe aqui para a gente a tela de novo evento, da agenda de Pilates. Então aqui a gente tem algumas funções na parte do Pilates. Vou começar com a aula experimental. Ela é mais simples, então a gente marca a aula experimental, vai sumir, né, vai ocultar algumas funções aqui, ó, aula experimental. Então agora a gente precisa preencher basicamente qual que é o professor, qual que é o aluno, quando vai ser a data dessa aula, eu vou deixar o mesmo horário aqui, ó, dia 24 às 9 horas. Quantos minutos vai durar essa aula? Vou pôr 45 minutos e qual que é o número da aula, né? Qual o número que corresponde a essa aula. Essa função aqui é mais para a próxima etapa, mas já precisamos aqui. Então, eu vou colocar aqui a aula de número 1. Sempre que for aula experimental, vai ser de número 1. Se a gente quer pôr alguma observação, pode pôr aqui, eu vou deixar 100 e vamos salvar. Então, nesse momento, o sistema já registrou aqui para a gente um evento, que é a aula desse aluno, que está marcada para quinta-feira às 9 horas. Então, clicando sobre esse evento, eu tenho algumas opções. Aqui, o sistema vai mostrar aqui o número da aula, como é uma aula experimental, vem zerado. Quem é o aluno, quem é o professor, a data inicial e a data final. A gente pode estar fazendo o cancelamento dessa aula. Vou entrar nessa função porque tem algumas funções legais aqui. Então, vou em cancelar. A gente pode estar aqui selecionando para realmente excluir esse evento ou para reagendar esse evento. Então, eu vou usar como exemplo aqui que o Pedro, ele não quis mais fazer essa aula experimental às 9 horas, do dia 24, porque teve um imprevisto. Ele vai querer reagendar esse evento agora. Vamos pôr aqui para dia 25 às 9 horas. Então, só vai mudar o dia. Vamos pôr a data final também 25 e executar. Então, a gente pode perceber que quando a aula ou o evento, tanto aqui de Pilates quanto o consultório, ele é reagendado, ele vem marcado como amarelo, né? Um laranjado aqui. Então, a gente sabe que esse evento ele foi
reagendado. Clicando sobre ele, a gente mantém com as mesmas funções ainda. A gente pode estar fazendo realmente a exclusão desse evento. Vamos supor que o Pedro não quer mais fazer essa aula experimental, a gente pode excluir, colocar aqui um motivo. Vou pôr aqui um motivo de desistência e executar. A gente pode estar acessando essas aulas que foram canceladas aqui em cancelamentos. Então, aqui em Pilates, fora da agenda em cancelamentos, a gente vai acessar as aulas que foram canceladas. Então, a gente tem aqui a data inicial, final, o motivo. A gente tem como visualizar e voltar aqui. Então, é basicamente a parte de cancelamentos, já aproveitando o embalo, é para fazer esse tipo de controle. Então, a gente pode listar aqui todos os eventos que foram cancelados. Voltando para a agenda, sumiu da agenda aqui o Pedro, porque foi excluído o evento dele. Vamos supor que agora a gente tem uma outra aula experimental do Gabriel. A aula vai ter a duração de 45 minutos. Número 1, vamos salvar. Então, vamos supor que o Gabriel, ele confirmou a presença dele, veio no dia já e confirmou a presença. Então, vai ficar verdinho, presença confirmada. Na aula experimental, o sistema não faz nada. Confirmou, ok. Agora, se o cliente aqui, o aluno, ele deseja fazer um plano realmente de aulas, então vamos supor que ele vai contratar aí um pacote de 4 aulas, então a gente pode estar criando agora esse plano. Para facilidade, a gente já pode clicar aqui sobre a data inicial da aula dele, ou a gente pode clicar em qualquer lugar aqui e preencher na tela posterior. Eu vou clicar aqui, então, vamos supor que as aulas dele vai ser às quinta-feiras, às 13h30. Vamos supor aqui, professor Diego, aluno Gabriel. Primeira aula vai ser dia 24, quinta-feira, às 13h30. Duração da aula 45 minutos. Quantidade de aulas, vamos supor aqui que o pacote de aula dele é 4 aulas. Ele vai fazer 4 aulas. O número dessa aula vai ser a primeira. E aqui a gente vai dizer quais são os dias da semana que o Gabriel vai ter as aulas. Então a gente vai adicionar. Dia da semana vai ser quinta-feira, né? Que a gente já definiu ali às 13h30. E vamos supor também que ele vai ter aula na segunda-feira, às 9 da manhã. Então aqui, com esses parâmetros que a gente está passando, o sistema ele vai criar a agenda e todas as aulas de forma automatizada. Então, a gente preencheu aqui o aluno, quando vai ser a primeira aula, a duração da aula, a quantidade de aulas, o número da aula, né, que a gente está registrando, os dias da semana e agora o valor. Vamos supor que esse pacote de 4 aulas vai custar R$ 400. Vamos salvar. Podemos perceber que o sistema já registrou aqui, ó, quinta-feira, dia 24, às 13h30, uma aula. Segunda-feira, dia 28, às 9h, a outra aula. Quinta-feira, novamente, às 13h30. E a última, segunda-feira, às 9 horas, também foi registrada uma aula. Então, o sistema fez o registro dessas aulas automaticamente. Já fez esse controle automatizado. Agora, vamos supor que o Gabriel, ele teve presença em todas as aulas. A gente veio aqui, o Gabriel confirmou essa presença. Veio na segunda-feira, estou adiantando o tempo aqui, né? Para a gente dar sequência aqui para a parte financeira e de nova geração de aulas. Então, vamos supor que o Gabriel também confirmou essa aula aqui. Essa aula aqui, que é a penúltima, eu vou fazer uma alteração aqui. Vamos dizer que ele reagendou essa aula. A próxima aula dele seria na segunda. Vamos supor, então, que seria na terça-feira. Ele reagendou para terça-feira essa aula. Vamos gravar. Data atual, vamos para frente. Então, a aula de quinta-feira ele reagendou, a aula de segunda permanece. Então, ele vai confirmar a aula de segunda.
reagendou na quinta-feira, está aqui destacado. Vamos supor que no último dia dele, então, quinta-feira, às 13h30, ele veio para a aula, a gente confirmou a aula dele. Aqui o sistema tem uma outra automatização que ele já traz para a gente gerar o financeiro e também fazer a geração de novas aulas. Essa geração de novas aulas aqui também é toda automatizada, a parte do financeiro também. Então, o sistema já trouxe aqui uma descrição prévia, aulas de Pilates, a gente pode alterar, é livre, trouxe o valor pré-preenchido, pode ser alterado também, a data de vencimento, vem com a data atual. Se a gente quer parcelar essas aulas, né, se no caso o aluno quer parcelar essas aulas, se ele já pagou e a gente quer já baixar essa duplicata para não ficar em aberto, então vamos supor que ele fechou as aulas dele hoje, ele já vai pagar, então a gente já marca aqui para baixar e já vai fazer todo o controle, né? Todo o fluxo por completo. Então vamos supor que ele vai baixar automaticamente, né? Ele já vai pagar, então a gente pode fornecer aqui qualquer forma de pagamento, ó, dinheiro, e salvar o financeiro. A gente marcou aqui para gerar novas aulas, então a gente tem uma observação aqui, ó, geração de novas aulas será definidas na próxima tela. Então vamos salvar. Então a parte financeira ele salvou e trouxe aqui para a parte das novas aulas. Aqui a gente já pode perceber que o sistema automaticamente já calculou quando seriam as próximas aulas dele. Então a última aula dele foi dia 17, o dia 7, que a gente tinha marcado, o sistema já jogou para o dia 8, que é uma quinta-feira, às 13h30. Então, ele já fez todo esse controle, trouxe aqui todas as informações na tela pré-preenchida, com a parte aqui da semana, o valor, trouxe tudo igual. Então, se não teve nenhuma alteração no pacote de aulas desse aluno, é só a gente salvar. Então, aqui ó, a gente vai avançar e aqui começa as novas aulas dele. Quinta-feira, segunda, quinta e segunda. Então, o sistema fez toda a geração de aula e o financeiro é automático. Vamos ver como ficou o financeiro. Ó, registrou aqui. Vencimento dia 24, Gabriel. Descrição aula de Pilates, R$ 400. Já está tudo pronto, como ele já pagou, já está tudo registrado. Se ele não tivesse pago, ia constar como aberto. Quando ele fizesse o pagamento, era só vir aqui em financeiro, clicar em pagar, em pagamento. Então, basicamente, de uma forma resumida, é esse o controle do Pilates, né? A gente tem aqui ainda um controle de lista de esperas, um pedido de um cliente nosso, também um controle simples, mas ajuda bastante. A gente tem aqui a lista de quando, por exemplo, a nossa agenda está cheia e o cliente, o aluno, ele está esperando uma vaga para ele fazer a aula, então a gente pode vir aqui em novo contato, colocar o nome dele, um telefone de contato aqui. A gente pode colocar alguma observação, por exemplo, preferência, vamos botar aqui preferência na segunda, vamos supor que ele prefere as aulas na segunda-feira e vamos salvar. Então, a gente tem essa lista de espera aqui. Quando vagar lá, a gente pode ligar para ele. A gente tem o contato desse cliente, quase como se fosse um prospect, né? A gente tem esse contato dele. A gente pode estar ligando e falando para ele, ó, vagou a aula aqui na segunda-feira. Ou então, a gente tem agenda livre, você quer marcar para qual dia. E se o aluno aqui, o cliente, ele confirmar, a gente pode vir aqui e colocar agendado ou cancelado. Vamos supor que ele não quer mais, a gente cancela. Se ele quer, a gente marca agendado. Para controle dessa rotina, vem aqui na agenda e faz o lançamento dele. Então, da parte do Pilates é basicamente isso daí. Então, a gente tem aqui no Pilates uma integração entre cadastro de pessoas, agenda, um controle de cancelamentos, um controle de lista de espera, uma automatização com o sistema financeiro. Essa é a parte de controle do Pilates. Então vamos agora para a parte do consultório. A parte do consultório ela é bem similar à parte do Pilates, principalmente a parte de agenda. Então a gente tem aqui a função de agenda, né? Já tenho aqui um paciente registrado, que já confirmou inclusive a sua presença. Tenho aqui também a lista de espera.
Não vou entrar em muitos detalhes sobre essas funções aqui, porque a gente já conversou aqui, já expliquei sobre isso aqui na parte do Pilates, então é basicamente a mesma coisa, né? Lista de esperas aqui, a gente faz um cadastrinho aqui simples do que tem de pacientes aí que está aguardando vagar um horário para fazer uma consulta. Cancelamentos os eventos que foram cancelados, então a gente pode consultar posteriormente nessa tela aqui. E então vamos para a parte de agenda. Estou aqui no dia 24, vou registrar uma agenda para esse dia mesmo, às 10h30. Para fazer o registro aqui é simples, né? Só clicar sobre a tela aqui, né? Sobre o horário que a gente quer marcar essa consulta. Ou a gente pode clicar em qualquer lugar lá e ajustar aqui, né? Pode clicar aqui na data de início e ajustar. Então, a gente tem a data inicial, data final. O sistema já traz um intervalo aqui entre uma consulta e outra, né? Mas pode ser ajustado. Vamos marcar qual que é o paciente e salvar. Basicamente é isso, o fluxo da agenda. Deu o dia lá, né, que o paciente vai vir, a secretária ali, ou o usuário que vai fazer o controle da agenda, vai selecionar esse evento, confirmar a presença. Então aqui, como esse paciente ele não tem nenhum diagnóstico ainda, o sistema não abre o diagnóstico dele automático. A gente precisa cadastrar o diagnóstico. Posteriormente, quando ele já tem um diagnóstico, o sistema vai abrir automaticamente o diagnóstico dele. Então, como é a primeira consulta dele, a gente vai vir aqui em diagnóstico, vamos incluir um diagnóstico, só voltar um pouco aqui, essa é a listagem dos diagnósticos, como não tem nenhum, depois eu explico melhor. A gente tem aqui um novo diagnóstico, vamos marcar qual é o paciente. Aqui a gente tem algumas informações que já ajuda aqui o doutor, né, que está fazendo o diagnóstico, algumas informações que podem interessar a ele. Como não foi preenchido essas informações lá no cadastro de pessoas, não foi listado aqui, mas senão ia ser listado. A primeira consulta dele é esse momento que a gente está fazendo, né? A queixa principal a gente vai pôr aqui. E aqui, esses campos eles são obrigatórios, a pessoa e a queixa principal. O resto dos campos aqui, eles são opcionais, mas a gente tem bastante opções de campos aqui. Claro que, se necessário, a gente vai ajustando, né? Mas a gente tem vários outros campos aqui para fazer um diagnóstico, né? Posteriormente, a gente tem aqui embaixo ainda a escala visual analógica, né? Então, a gente pode colocar aqui uma descrição e um índice de dor para ela. Então, vou pôr aqui só para a gente estar preenchendo. Então, ele vai trazer uma listinha, a gente pode ter várias aqui, trouxe essa lista. E ao salvar esse diagnóstico, então, basicamente é isso, né? A gente tem aqui a pessoa, a queixa principal, vários outros campos aqui para fazer o diagnóstico e salvar. Quando a gente salva, já traz aqui para a tela de evolução. Então, nessa tela de evolução, a gente vai ir registrando aqui numa listagem qual a data que o paciente voltou e como que está sendo a evolução dele. Então, essa é a primeira consulta dele, então eu não vou cadastrar nenhuma evolução, eu vou voltar, voltei para a tela de diagnóstico, está aqui o diagnóstico dele. A gente pode estar editando, verificando, ajustando aqui o que for necessário, né? Vou dar sequência em um fluxo aqui, vou lá em agenda e marcar uma nova consulta para esse paciente, dia 30, aqui às 8h15. Bruno, vamos supor então que chegou no dia 30 ali às 8h15, Bruno confirmou a presença dele, chegou lá, confirmou a presença. Então, o sistema vai trazer a gente para o diagnóstico e aqui a gente vai então poder estar preenchendo também a evolução desse paciente, porque agora a gente está numa outra consulta dele, ele vai relatar para a gente como que foi essa evolução. Melhoras as dores de cabeça. Cadastrando essa evolução, vamos ter aqui a lista de evolução, e a cada consulta a gente vai alimentando essas evoluções aqui. Então, a gente tem sempre um diagnóstico, um único diagnóstico, com várias evoluções desse paciente. Basicamente,
a rotina de consultas, do consultório e do diagnóstico é isso. Então, finalizando essa parte do consultório, a gente encerra a apresentação quase que uma apresentação e treinamento, né? Ficou bem extensa, mas acho que ficou bem claro aí. Lembrando que não é um sistema de partilheira, então a gente está aberto à customização. É claro que, dependendo do nível da customização, a gente tem um custo para isso, mas é importante deixar claro que o sistema não é engessado, então, se você pedir para alterar, a gente não vai dizer que não pode alterar porque o sistema é engessado. Não, o sistema ele é aberto, o que a gente pode falar é o seguinte, essa rotina foge do escopo da aplicação, então a gente teria que fazer um orçamento com base nas horas para desenvolver essa nova rotina, mas a gente tem essa possibilidade de customizar a aplicação. Certo, pessoal? Espero que tenha ajudado, espero que fique bem claro, que consigam entender e que ajude vocês essa aplicação. Muito obrigado pela atenção.